Com certeza você já se perguntou por que a vida de todo mundo parece ser mais interessante que a sua? Por que mesmo trabalhando tanto, trabalhando duro, os meus amigos têm mais coisas que eu tenho? Neste episódio de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre essa mania que a gente tem de se comparar com todo mundo. E o que a gente pode fazer sobre isso? Então, fica comigo. Meu nome é Ana Paula Vieira e você está ouvindo Ordinariamente Você. Bom, gente, primeiro eu vou dar minha opinião. Eu acredito que se comparar com outras pessoas é uma coisa natural do ser humano, sabe? Acho que todo mundo já se comparou com alguém. A gente tem que ser honesto. Lógico que eu já me comparei várias vezes com várias pessoas e ainda me comparo. A gente tem uma ideia de uma vida boa. Eu acho que, na verdade, é uma versão idealizada da vida das pessoas, porque, na verdade, a gente não sabe como é que é a vida das pessoas, né? Mas aí, já parou para pensar de onde que vem isso? Na verdade, eu acho que muito disso vem das expectativas que a gente tem das pessoas, à medida que a gente vai se relacionando com elas, ou do que a gente vê da vida delas, e também um pouco até da nossa infância, influências que vêm desde a nossa infância. Já parou para pensar que desde que a gente está na escola, a gente aprendeu a competir. A gente trabalha com a lógica da comparação. Na verdade, a gente é avaliado por notas e a maior parte das escolas não olha o que a gente tem de singular, o que a gente tem de único. Eles querem saber de quanto que é a sua nota para você passar de ano. E aí a gente só sente que foi bem sucedido quando a gente se compara com o outro, com as notas dos outros. E aí a gente cresce nessa competição. E essa competição só continua. A gente sempre busca parâmetros de sucesso nos outros. E esse é um grande problema, né? Outra coisa também que eu acho que contribuiu muito para essa nossa noção e lógica de comparação é a questão da publicidade, que é uma das áreas de comunicação, né? Que inclusive é a área que eu estudei. A gente começou a criar padrões bem específicos do que a gente deveria ser para ser feliz, de qual que é o padrão de sucesso dos indivíduos que têm sucesso. Então, você vai ter sucesso quando você beber essa bebida, você vai ter sucesso quando você passar essa maquiagem, você vai ser uma mulher de sucesso quando você vestir essas roupas. Então, a gente começou a criar padrões muito específicos, uma imagem mesmo do que é uma pessoa de sucesso. E isso se tornou um problema também. E aí a cereja do bolo, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a cereja do bolo dessa loucura toda foram as redes sociais. Porque pensa, antes a gente conseguia se comparar com os nossos familiares, com os nossos amigos, às vezes com a vizinha do condomínio, mas a gente não conseguia ter a amplitude que a gente tem hoje com as redes sociais. Hoje a gente se compara com o mundo, vamos dizer assim, com o mundo todo. E a gente busca o nosso valor até em likes, em compartilhamentos. E até quem não posta, gente, acaba invejando a vida do outro. Parece que a nossa vida está muito sem graça. E a questão é tão profunda que se a gente for pensar bem, a gente muitas vezes nem quer ter o que aquela pessoa tem ou ser como aquela pessoa é. Mas o que a gente vê nas redes sociais. A questão é que a gente está querendo mesmo é sentir a felicidade que aquela pessoa passa pra gente que ela tem. Só que aí a gente começa a misturar felicidade com as habilidades que aquela pessoa possui, ou com as coisas que aquela pessoa possui, ou o tanto que aquela pessoa viaja e você não. E aí a gente acha que aquela pessoa é feliz, porque ela tem determinadas coisas, ou pelo menos o que ela mostra que tem. Acontece que a gente nem sabe se essas pessoas são realmente felizes. A não ser que a gente conheça a pessoa muito próxima da gente, e até mesmo é difícil assim mesmo, porque é muito difícil você conhecer uma pessoa em profundidade, os nossos julgamentos, gente, eles são muito superficiais, né? Inclusive porque felicidade, na minha opinião, é um estado. Às vezes a gente está feliz, pode ser que amanhã não esteja feliz. Ninguém é ao todo tempo feliz. Quando a gente vê, né, vê assim, nossa, aquele rapaz é tão esperto, ele é tão inteligente, ele é bem mais inteligente que eu. A gente não sabe se aquele rapaz, por exemplo, vamos falar do Enem, por exemplo. Você vê um rapaz super inteligente, esperto, passou em primeiro lugar, aí você fala assim, eu queria tanto ser inteligente assim. A gente não sabe como é a vida daquele rapaz. A gente não sabe se ele é filho de pais
que cobram muito, sabe? Pais que exigem demais e que ele sofre muito por isso, que ele se cobra muito também, que ele já está doente por isso. Se é um rapaz que quase não tem habilidades sociais e ele, mesmo assim, ele é muito bom nos estudos. Quer dizer, se você for ver, você acha que ele é muito feliz. Porque, nossa, um rapaz tão esperto, passou no Enem e tudo, mas você não sabe como é a vida dele de verdade. E a gente nunca sabe como que é a vida das pessoas na verdade. Eu acho que, na verdade, o problema não é nem a gente se comparar, sabe, gente? Quando a gente se compara com alguém que nos inspira a ser melhores, isso está tudo bem. O problema é que a gente se compara sempre se colocando muito para baixo e sempre de uma forma muito injusta. Primeiro que a gente compara a nossa situação com a situação de outras pessoas como se fosse todo mundo no mesmo patamar. É aquela ideia, sabe, da meritocracia, que é uma ideia que eu realmente detesto, porque ela parte de um princípio de que a gente está usando os mesmos critérios, mas a linha de largada ela é diferente para as pessoas. Nem todo mundo está na mesma linha de largada, então não é justo. E, né, ninguém é igual a ninguém. Então a gente tem que, quando a gente for pensar em se comparar, a gente tem que olhar isso. De onde essa pessoa veio, de onde ela saiu, de onde eu saí, aonde eu estou, para a gente tentar fazer uma comparação no mínimo mais justa. Mas eu ainda acho que se é para nos compararmos, não é dessa forma. A melhor forma de nos compararmos, então, é a gente se inspirando em outras pessoas. As pessoas que a gente olha e que a gente fala assim, nossa, eu vou fazer uma forma que eu vou melhorar nisso, essa pessoa me inspira a me vestir assim, ou essa pessoa me inspira a ser mais amorosa, essa pessoa me inspira a ter uma espiritualidade melhor. Então, uma pessoa que eu me sinto melhor quando eu olho para ela, e não que eu me sinta mal quando eu olho para a vida dela. Compreende? Então, pensando nessa linha, uma sugestão, né? Olha o seu feed do Instagram e olha quem que você vem seguindo. Quem que de alguma forma está te influenciando. Essas pessoas que você vem seguindo, você gostaria de ter coisas que elas têm? Essas pessoas te inspiram a ser melhores? Ou você se sente pior quando você vê as coisas que a pessoa posta? A que grupos você pertence? Seus grupos de WhatsApp são grupos que te acrescentam? Ou são grupos, sei lá, de pessoas negativas, que na verdade você se sente a pior de estar naqueles grupos? A gente precisa ser muito consciente nessas escolhas, entendeu? Por exemplo, eu não considero uma pessoa, por exemplo, consumista. Então, eu não sigo pessoas que vão mostrar, sei lá, esse carro tal, essas roupas assim. Normalmente, eu não sigo pessoas assim. Eu busco seguir pessoas que sabem mais do que eu, determinados assuntos, não no plano geral, porque todo mundo sabe alguma coisa, mas que sabem mais que eu em algum assunto específico, com quem eu posso aprender, né? Não é também, vou falar assim, eu só sigo perfis de coisas que eu vou aprender, só perfis úteis. Não é assim, mas até os perfis de amenidades que eu sigo são perfis que me divertem, sabe? Que me deixam feliz, que me deixam, o meu espírito fica alegre, eu me sinto bem. Então, são postagens que me fazem bem e não que me fazem mal. Então, eu acho que a gente tem que fazer um filtro disso. Eu acredito que o primeiro passo para a gente começar assim a mudar a nossa vida, mudar a forma que a gente vê esse mundo, gente, é pensando muito bem quem vem influenciando a gente, sabe? E aí nas redes sociais, na nossa rede de amigos, a gente tem que observar isso muito bem e fazer escolhas mais conscientes, para a gente ver em quem a gente está se inspirando, não é mesmo? Bom, gente, eu fiquei pensando, o que a gente faz com isso, né? Já que a gente se compara com todo mundo, já que a vida é essa mesma, a gente sempre acha que está faltando alguma coisa, o que a gente pode fazer? Bom, eu trouxe algumas dicas para esse episódio, para compartilhar com vocês, coisas que eu faço, que eu tento fazer pelo menos, mas eu acho que eu queria compartilhar isso com vocês mesmo, sabe? Primeira coisa que eu acho que a gente pode fazer é toda vez que a gente for se comparar, a gente tentar racionalizar isso. Racionalizar e lembrar dos nossos pontos fortes. O que a gente é bom, sabe? Pra gente tentar resgatar o nosso valor. Mesmo assim, na comparação, trazer consciência para essa comparação. E ver, inclusive, se a gente está sendo justa com a gente mesma. Aquilo que eu já falei, né? De onde eu vim, aonde eu estou, de onde aquela pessoa veio. É justo eu me comparar com aquela pessoa?
E se for preciso, que a gente anote isso até no caderno, sabe? Se isso trouxer mais clareza pra gente, anotar no caderno mesmo. Meus pontos fortes, em que eu já melhorei. E trazer consciência para essa comparação. Da mesma forma, quando eu falo em que eu já melhorei, quando você for se comparar, então tudo bem. Tentar, então, se comparar com você mesma. A sua versão de ontem é melhor que a sua versão de hoje? Como que está sendo o seu progresso? E a gente tentar ficar orgulhoso das nossas conquistas, do que a gente já melhorou. Porque tudo bem que a gente não chegou no ponto que a gente quer, mas a gente está melhorando. O importante é a gente estar melhorando. É aquela história do copo cheio, né? Olhar o copo mais cheio do que mais vazio. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa começar a fazer. Outra coisa, gente, é a gente aceitar a imperfeição, sabe? Eu acho que quando a gente começa a aceitar a imperfeição, fica tudo muito mais leve. É libertador. Eu mesma, de verdade, eu me peguei e me pego várias vezes me comparando com outras mães, como elas criam os filhos, que os filhos parecem ser mais felizes que as minhas filhas, que parece que a maternidade é mais leve, que tem dias que é tão pesado para mim, por que é só assim, por que comigo é assim. E aí agora, de verdade, já tem um tempo que eu aceitei que eu faço o que é possível, e que eu faço o meu melhor, e que o meu melhor é esse, e que tá tudo bem. Eu não vou ser perfeita, minhas filhas não vão me achar uma mãe perfeita, e tá tudo bem. A minha própria mãe, que é uma mãe maravilhosa, não é perfeita. Então eu acho que é isso, a gente tem que tentar aprender, tentar melhorar, mas saber que a gente nunca vai ser perfeito, e que tá tudo bem, né? Outra coisa também, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para a gente não colocar algumas pessoas para baixo por pura inveja. Sabe, quando você vê uma pessoa, você vê uma conquista de alguém, aí você se sente menor do que aquela pessoa e aí você acaba desvalorizando a conquista da pessoa, fazendo algum comentário ou dando a entender que o que ela fez não era tão importante, só porque você, na verdade, você está com inveja. A gente tem que, de verdade, parar de fazer esse tipo de coisa. Porque isso não agrega. A gente, no máximo, vai conseguir desenvolver uma inimizade, e à toa, que a gente não precisa, né? De inimigos, ninguém precisa. E a gente tem que aprender a apoiar as pessoas, gente. A gente tem que aprender a apoiar as pessoas que são melhores do que a gente, em algum aspecto, não são melhores em tudo, porque ninguém é melhor em tudo. E uma hora ou outra, a gente vai colher até frutos por isso, sabe? De estar apoiando essas pessoas, de estar aprendendo com essas pessoas. Então, assim, a gente não ganha nada de menosprezar e colocar as pessoas para baixo só porque elas são melhores do que a gente em algum aspecto. A gente tem que aprender a lidar com isso. Isso é maturidade, né? Outra coisa também que eu acho que a gente tem que aprender a ser mais grato, né? Aprender a amar o que a gente já tem. Porque a gente nunca vai achar que é suficiente. É um círculo sem fim, né? Que só leva à frustração. A gente nunca acha que tá bom. Que a gente está num ponto bom, então, enfim. Então, eu acho que a gente tem que agradecer e tem que tomar consciência de tudo que a gente já tem, de tudo que você já é, de tudo que você já conseguiu. Porque, para ser sincero, se a gente tem comida na nossa mesa, se a gente tem pessoas que a gente ama, se a gente tem um lugar para morar, a gente já está na frente de um monte de gente. A gente já é muito abençoado, vocês concordam? Então, assim, eu acho que isso é uma técnica, tem até a técnica muito antiga, né? Assim, já muito conhecida, antiga não, muito conhecida, que é o Diário da Gratidão. Inclusive, eu já até falei com as minhas filhas para elas fazerem, já começaram a fazer, pararam, mas enfim. Fazia o Diário da Gratidão, que é um caderno mesmo, um caderno comum, em que você anota todo dia coisas pelos quais você é grato. O que você é grato naquele dia? E eu acho que isso, no mínimo, nos ajuda a ver o tanto que a gente tem e o tanto que Deus tem nos dado, né? O tanto que Deus tem nos ajudado. E muitas vezes a gente só vê o que está faltando. Bom, o que mais podia, gente? Parar de seguir perfil tóxico, certamente. Eu já falei das redes sociais. Parar de seguir gente que não agrega, parar de seguir gente que só desmotiva a gente. Fazer uma limpeza mesmo, sabe? Nas suas redes sociais, nos seus grupos. Eu já tirei muita gente, todo ano eu tiro muita gente. Esse ano eu ainda não fiz a minha faxina digital, mas eu vou fazer. Porque tem muita gente que não faz sentido. Tem gente que vai mudando, né, o conteúdo. Antes era uma coisa que agregava, agora a gente já acha que não faz sentido. Mas eu acho que fazer uma faxina digital mesmo. Outra coisa, eu acho que é construir uma identidade sólida da gente mesmo. E não algo que dependa de comparações, entendeu? Então, a gente tem que prestar atenção nos nossos valores, no nosso comprometimento com os nossos objetivos.
Então, por exemplo, você quer ser mais saudável. Você não tem que focar na sua amiga que é mais saudável que você ou que está mais magra que você. Você tem que focar em você para ver se você está sendo íntegra no seu objetivo. Não, eu quero ser mais saudável, mas eu estou comendo muito mal, mas eu durmo pouco, mas eu não pratico atividade física. Então, você não está se comprometendo com o seu objetivo. Então, não tem nada a ver com a outra que é mais fitness, com a outra que é mais saudável. A questão é sua. E a gente tem que trazer isso pra gente também, né? A pessoa tá lá, tem muito sucesso, ganhou uma promoção, tá. Mas qual foi o último livro que você leu? Qual foi o último curso que você fez? A gente tem que buscar essa autorresponsabilidade também e parar de ficar só se comparando. Tem que entender o que a gente vem fazendo, né? Para atingir nossos objetivos. Bom, gente, essa história de comparar é antiga, né? Todo mundo se compara. Eu só acho que isso é um exercício que a gente tem que aprender, começar a buscar mais o que faz sentido pra gente, entender as nossas qualidades e continuar se aprimorando, sim, mas não buscando referência do nosso sucesso na vida do outro, porque isso eu acho uma verdadeira roubada mesmo. Bom, o episódio era sobre isso, era para trocar ideia com você sobre isso. Espero que tenha feito sentido, espero que tenha contribuído de alguma forma para a gente pensar um pouquinho sobre essas questões, essa nossa mania de se comparar, e tomara que esse ano a gente aprenda definitivamente a se comparar menos, que a gente vai ser muito mais feliz, né? Então tá, um abraço, até o próximo episódio. Se você gostou, por favor, mande para um amigo. Faça um comentário, deixa um comentário aí pra mim, faz muita diferença pra plataforma, pra ela começar a indicar pra outras pessoas. Então tá, um abraço e até o próximo episódio.